Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira. Eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. Eu inicio esse vídeo te perguntando: você tem descansado? Eu sei que a pergunta pode ser um pouco rasa muitas vezes e você pode dizer assim: pastor, eu não estou aqui para que você pergunte se eu descanso ou não. Mas veja, a palavra de Deus em Marcos 6:30-32 diz assim: que os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então, primeiramente, a gente vê aqui o que? Os discípulos estão executando, estão fazendo, estão obedecendo os ensinos de Jesus e a gente diz aqui a expressão, estão colocando a mão na massa. Agora veja, e ele, Jesus, disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Olha só que interessante. Eles estão diante do ministério, fazendo tudo isso, mas Jesus chama eles e diz assim: venham aqui à parte, ou seja, se retirem. Por quê? Porque a multidão estava, em volta e tudo isso, mas haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto à parte. Veja, até naquilo que é bom, ou até nas ordens de Jesus, até não fazer algo ministerialmente, você que talvez está servindo na igreja, enfim, é importante o descanso. Mas eu não estendo agora, eu estendo agora isso não somente ao ministério, mas também à sua vida. Como que você está relacionado a ter um momento de descanso? Vamos entrar num acordo aqui. A gente vive uma vida mas com uma rotina muito aguçada, Eu vou falar por mim mesmo, vocês têm me acompanhado um pouquinho, principalmente na série do jejum que eu estou fazendo, então até é interessante, tá? Se você deseja todas as tardes, período tarde, noite, ali nesses intervalos, tem um vídeo novo aqui nesse canal sobre o jejum de 40 dias. Então é muito importante que você possa estar também acompanhando. Lá naqueles vídeos eu posto um pouquinho aqui, sobre como tem sido cada dia e tudo isso. Por exemplo, hoje é o 8º dia já do jejum, então serão 40, faltam 32 dias. Agora veja, a vida ela exige certa pressa, A gente tem muita coisa para resolver, muita gente para falar, são tantas coisas, Eu brinco que os boletos eles não esperam, A gente tem boletos ali dia 5, boletos dia 10, dia 15, dia 20, por aí vai, E o mês ele acaba, de certa forma, óbvio, mas acaba passando muito rápido. Agora veja, o próprio Jesus nos chama a pausar áreas da nossa vida para entrar num lugar de descanso. O cansaço, ele é o inimigo das tomadas de decisões corretas. Grande parte das vezes, no momento do cansaço, que o diabo usa isso para fazer com que pessoas se desestabilizem. Teve uma vez, já faz um tempinho também, mas quero compartilhar aqui, que eu estava muito angustiado, assim, muito mal. E eu me lembro que eu liguei para um pastor, eu mandei mensagem. E aí, conversando tudo, esse pastor me disse: você só precisa descansar. Como assim só precisa descansar? Sim, tu ministrou 3 dias direto, era uma segunda-feira isso. 3 dias direto, é segunda-feira agora, na verdade não é outra coisa a não ser um cansaço. E esse cansaço está fazendo você olhar as coisas de uma forma errada. Quando você não descansa, você acaba entrando em algumas situações que não são as que Deus tem para você. Então é interessante a gente acompanhar que o cansaço ele também vai esfriar a fé. Porque uma pessoa cansada não consegue orar, uma pessoa cansada não consegue ler a Bíblia. Por exemplo, nessa maratona que eu estou de jejum, eu fico muito mais cansado do que normal. Então, é óbvio que tem coisas que eu preciso diminuir o ritmo, diminuir a intensidade. Eu não tenho como dar conta de tudo. E muitas vezes você está segurando muitas coisas. Tu está querendo resolver tudo do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, mas não é isso que Deus deseja. É interessante que
existe o tempo do descanso. Jesus fala para aqueles discípulos dizendo, olha, se retira, vamos para um lugar para repousar um pouquinho. Se você ler a continuidade ali de Marcos 6:30, né, em diante, você vai ver que depois eles voltam para a ativa, porque o descanso não é uma parada permanente. O descanso é recarregar as energias, é o teu físico, né, poder voltar a estar bem, você, a tua mente, dar um descanso para a sua mente. Isso tudo é muito importante. Agora, se o próprio Jesus ensina isso, né, veja que a gente é ensinado pela palavra de Deus sobre o descanso também, né? No Antigo Testamento nós temos ali o sábado, então o dia do descanso, né? O dia de você desfrutar, né, de tudo que foi feito. E óbvio, né, nós hoje não temos essa obrigação da guarda do sábado, mas nós temos o princípio, sim, do descanso. Então, hoje nós, praticamente todos os cristãos guardam o domingo, de certa forma. Mas veja como é importante você entrar também num tempo de descanso. A gente está num tempo que é muito... hoje não são tantas as pessoas que são CLTs, né, que têm suas carteiras assinadas, que pegam férias de 30 dias e conseguem, né, tirar ali 30 dias do seu ano. Mas, mesmo você sendo PJ, mesmo você sendo autônomo, independente ali como tu se move, é importante você se organizar para ter alguns dias de sair um pouco, de pegar sua família. Não estou falando de gastar muito dinheiro, mas de poder fazer outras coisas, de ir num parque, de, né, quem sabe, pegar um hotel, uma pousada, algo nesse sentido é muito importante. Pastor, mas eu não tenho recurso para isso. Mas você não precisa ter um recurso para descansar. Você pode apenas colocar como prioridade. É um alerta para você, porque se tu não fizer isso, tu vai adoecer. Então, em Salmos, né, eu quero até pegar aqui, vou abrir aqui para nós. Cadê? Deixa eu pegar minha Bíblia. Em Salmos 62, 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, minha salvação, é minha defesa, e eu não serei grandemente abalado. Quando a gente fala de descanso, nós não estamos falando de você tirar férias de Deus, né, ou descanso, entre aspas, de Deus, porque o próprio Deus é o nosso descanso. Eu estou falando de um lugar para que você entre, onde você não vai ter as atividades, vai ser um pouco diferente o que você faz, mas você continua conectado, ligado com Deus. Porque, conforme o salmista disse, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso descanso, é o Senhor que nos renova, Ele renova as nossas forças. Então, é importante você compreender o jeito certo de descansar. Eu já vi gente que, por causa, né, do descanso, acabou se perdendo. Então, você tem que ter equilíbrio, você tem que entender que Deus te chama a você entrar num lugar de descanso, mas não é um descanso desconectado do próprio Deus. Quem que estava quando os discípulos foram descansar? Quem que estava com os discípulos? O próprio Jesus. E você precisa entender que Jesus está conosco nos afazeres, Jesus está conosco também nos momentos do descanso. Muitas vezes a gente acha que quando nós paramos, né, assistimos um filme, saímos com a nossa família, Jesus então não está. É como se só estivesse dentro da igreja. Gente, isso é uma mentira. Ele está conosco todos os dias, até os últimos, né? Até o fim. Então, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero dizer, olha, te organiza a partir de hoje. Tenha descanso, tenha o tempo para descansar. Não entre numa rotina, né, de só trabalhar. Não, não. Coloca as coisas em ordem. Coloca Deus, coloca trabalho, família, sabe? Coloca igreja, faz as coisas, né, da forma correta, né? É importante você pensar sobre isso, porque aos poucos, gente, você pode estar adoecendo e isso vai acarretar em consequências graves para você, para sua família, para todas as pessoas que estão à sua volta, tá bom? Vamos orar e que o Senhor possa nos renovar, né? Falo por mim também, me renovar nesse dia e que também te renove. Hoje
é um domingo e eu quero te encorajar a você estar indo, né, ou ir à igreja. É muito importante, tem um vídeo aqui exatamente sobre isso. Não deixe de congregar, não deixe o desânimo, não deixe o cansaço, não deixe nada. Quando você vai à igreja, você vai justamente para que Deus venha e renove, te alimente e ministre ao seu coração. Vamos orar. Meu Deus, dê descanso, Senhor, a essa pessoa que está me ouvindo, me assistindo. Meu Deus, a minha oração, Senhor, renova, meu Deus, renova cada um dos teus filhos que aqui estão junto comigo. Senhor, abre as portas para que as pessoas consigam ter um tempo de férias. Abre as portas, meu Deus, para que consigam viajar. Abre as portas, Senhor, para que consigam ir para um lugar para descansar. Mas, Senhor, faz, meu Deus, nesses dias. Se existem pessoas aqui que estão desesperadas, venha ao encontro de cada uma, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, a minha oração é: Tu és o nosso refúgio, Tu és o Deus presente, Tu és aquele que nos livra das angústias. Senhor, ministra em todos os que estão aqui, meu Deus, e que o Senhor possa cada vez mais, abençoar o seu povo, abençoar, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.